que tal? Como estão? Pois é, estamos de volta, né, com o nosso programa Pensamento Crítico, depois de uma pausa aí de quase 4 meses em função da grande greve, né, que foi vivida pelas universidades federais. Nós, os trabalhadores técnicos, trabalhadores docentes e também os estudantes, estivemos engajados aí nessa luta por melhores salários, melhores condições de trabalho e também pela recomposição do orçamento das universidades. Então foi um tempo difícil, um tempo de muita luta e agora estamos retomando os trabalhos. E com isso retomamos também o nosso programa Pensamento Crítico. E o tema de hoje não poderia ser outro senão a universidade pública, né? Essa universidade que viveu todo esse momento aí de luta, de batalha e que saiu agora de uma greve um pouco derrotada, vamos dizer assim, né? Já que as pautas que nos levaram ao movimento não foram todas conquistadas. Alguns pequenos ganhos, né? Mas a universidade pública continua sofrendo. E para discutir essa questão da universidade, estamos aqui com os professores Valdir Rampinelli e Nildo Orix. Começamos contigo, Rampinelli. Como é que tu observas essa universidade, né, nesse momento de greve e toda essa descoberta, né, que se teve nesse momento de um certo isolamento social da universidade? As universidades federais, infelizmente, têm feito greves e longas desde 1980. Inclusive, temos um livro que se chama A PUFSC 25 anos, onde todas as greves são analisadas até então e são observadas as suas reivindicações. Infelizmente. Por quê? Porque o que se busca na greve? Orçamento para a universidade, reestruturação salarial, atendimento à educação, enfim, tudo aquilo que falta em uma universidade. Quero lembrar que quando as greves das universidades no Brasil, desde 1980, acontecem, é porque os governos não tratam as universidades como um mecanismo para superar o subdesenvolvimento. Por que a China se tornou uma grande potência? Basta olhar o seu histórico. Porque desde 1920, não só investiu nas universidades, mas colocou grandes orçamentos na pesquisa, na ciência, no conhecimento, na extensão. É assim que se supera o subdesenvolvimento. É assim que se acaba com a dependência, fazendo com que as universidades gerem ciência, gerem conhecimento, e aí vamos ter o quê? Uma sociedade que vai ter o conflito, a luta de classe, e assim por diante. Penso que essas greves das universidades, elas mostram como os nossos governos não têm o mínimo respeito para com a educação brasileira. Concordo que não é pela educação que se rompa o subdesenvolvimento e a dependência, mas ela é um caminho também, porque sem ciência, sem conhecimento, nós não podemos sair dessa situação. Passamos agora por essa greve. Uma vergonha como o governo trata os trabalhadores, um escândalo como o governo se relaciona com os trabalhadores. E o pior, termina-se a greve, praticamente se sai dela como se entrou. É duro, é dureza. Por isso, esse governo, enquanto privilegia determinadas classes, exemplo, o agronegócio, não faz absolutamente para outras classes, como, por exemplo, a educação. Nós temos que continuar com esse trabalho, sem dúvida nenhuma, e quero lembrar que o histórico das universidades é um histórico de greves. E, se não fossem estas greves, a universidade pública brasileira já estaria privatizada. Quanto a isso, não tenho nenhuma dúvida. E é importante lembrar, né, que durante todos os governos petistas, desde os primeiros do Lula, depois a Dilma e agora de novo com Lula, a universidade não teve a sua recomposição orçamentária, a universidade seguiu mendigando, né? A universidade seguiu com problemas para poder pagar suas contas, para poder, enfim, continuar fazendo pesquisa e tal, né? Então, e agora o que a gente vê meio que um aprofundamento dessas políticas neoliberais,
né, em que a universidade vai perdendo seu espaço, vai perdendo seu papel social. Nildo, e tu, como que avalias esses quase 4 meses de greve? No verso que vocês proclamaram aqui, ontem, 3 de julho de 2023, o Lula, esse vulgar que está na presidência da República, anunciou o maior plano safra da história do país. O que significa isso? O reforço para a fração agrária do capital. A fração agrária do capital tem os preços no mercado mundial, tem a Embrapa, que virou um orgulho da ciência brasileira, e as universidades de maneira marginal. Mas se nós observarmos o projeto de neoindustrialização anunciada pelo Picolé de Chuchu, que é o vice-presidente da República, com o apoio do BNDES, sem recursos do Tesouro, portanto sem uma estratégia, vocês vão ver que naquela neoindustrialização tampouco cabe à universidade. Então a fração industrial tampouco nos quer. Se nós observarmos a fração financeira, essa mesmo não precisa da universidade. Faz uns cursinhos, matematiza a formação dos economistas, dos engenheiros, e está pronto, tem uma mão de obra disponível. A universidade, portanto, de necessária, da época do Darcy Ribeiro, se transformou na universidade inútil, marginal, desnecessária. E claro que o governo atual deu seguimento completo ao governo anterior de Bolsonaro. Por quê? Porque no governo de Bolsonaro, o Bolsonaro tentou o Futurice. Nós todos, de maneira errática, aqui e acolá, derrotamos o Futurice. E o Bolsonaro o que fez? Nos esqueceu. E o governo Lula? Tampouco não tem projeto nenhum para a universidade. Nos esqueceu. A proposta é demagógica. Nós anunciamos, Rampinelli e eu, lá atrás, no Crítica à Razão Acadêmica, que aquela expansão dos governos que você mencionou era uma expansão degenerativa, cujos esqueletos ainda estão prontos aqui. O Lula diz, olha, peguei obras aqui, milhares de obras, entre as quais as universidades, que estão há mais de 10 anos. Aqui na UFSC, na Federal de Santa Catarina, nós temos prédio. Foi aquela expansão lulista e dilmista horrorosa, que não expandia o que nós tínhamos sem questionar os pilares da universidade. E a universidade só serve para nós aqui na periferia, que não é a universidade chinesa que o Rampinelli mencionou aqui, nem as universidades dos Estados Unidos, nem na Alemanha. Nós só podemos ter uma universidade se for para superar o subdesenvolvimento e a dependência. Aqui vamos consagrar a nossa vida. A citação, a reprodução do saber importado, que vincula-se entre nós aqui por um academicismo bocó e alienante, cuja função é papagaiar os modismos culturais, nem sequer com rigor científico, do que é produzido nos Estados Unidos, na Europa e na China. Essa é a função da universidade. Então o governo atual, ele aprofundou o isolamento social da universidade que tu anunciou no início do programa. Essa é a sua grande derrota, a despeito de conquistar uma promessinha para janeiro, etc. e tal. E o nosso sindicalismo tem um desafio. Aí que eu queria concluir com isso, para deixar um recado aqui. Eu sempre militei no antes, Rampinelli também, aqui na PUFSC, o Rampinelli foi secretário-geral, nós sempre tivemos comandos de greve, etc. Esse sindicalismo precisa de uma radical transformação. O antigo bordão, universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, caducou. Uma universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, pode ser uma universidade que reproduz a dependência e o subdesenvolvimento cotidianamente, que é o que acontece. Então nós precisamos de uma redefinição sindical que não alimente as ilusões, que parece que estão acordando de maneira assim, traumática, quase como a perda do pai, e de outro lado, olhar para o país, que está afundado numa miséria científica, tecnológica e cultural. Pois é, e esse movimento e essa greve revelou algumas coisas importantes, né? Revelou que esse movimento sindical realmente que nós temos hoje aí, ele precisa ou desaparecer ou mudar radicalmente, né? E revelou também uma nova geração, né, que está aí nas universidades, nos institutos federais, que está tentando encontrar outros caminhos, né? Nós vivemos novos tempos e precisamos de novos caminhos. E é importante, isso também foi importante observar, né? Apesar de todos esses problemas que ficam no caminho, tem uma nova geração buscando
apresentar coisas novas, né? E isso apareceu de maneira muito clara nessa greve desse momento da Universidade Federal. A gente encerra esse bloco, já voltamos, fica aí. Nascido em 1930 na Guatemala e falecido em 2018, Edelberto Torres Rivas foi um importante sociólogo latino-americano. Filho de professores, uma guatemalteca e um nicaragüense, que inclusive havia lutado contra a ditadura de Anastácio Somoza na Nicarágua. Torres Rivas também atuou na juventude e na política. Foi quando ele fundou a Aliança de la Juventud Democrática. Era um momento de ascensão das lutas na Guatemala durante o governo progressista de Jacobo Arbenz. Contudo, após a derrota de Arbenz em 1954 por um golpe militar, Torres Rivas teve que se refugiar no México, né, e se exilando nesse país. Mais tarde, Torres Rivas foi estudante da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, e também trabalhou na CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. É durante esse momento, no Chile, que ele se aproxima da teoria da dependência, inclusive escrevendo o livro Processos e Estruturas de uma Sociedade Dependente, o caso da América Central. Seu trabalho teórico abarcou diversos temas, dentre eles o estudo sobre as estruturas sociais, a formação dos estados, a realidade centro-americana e também os processos democráticos na Guatemala. Dentre as diversas ideias desenvolvidas por Torres Rivas, um tema que se destaca é a relação entre Estado e nação, especialmente a reflexão sobre a formação do mercado interno e sua conexão com a constituição da nacionalidade. Enquanto vários autores latino-americanos defendiam, por exemplo, a existência de uma nação latino-americana que tinha se fragmentado no processo de independência, para Torres Rivas, apesar da visão avançada dos grandes libertadores como Simão Bolívar e José Martí, a estrutura econômica do período colonial na América Latina era uma estrutura que já incentivava, né, e impulsionava a fragmentação. Nesse sentido, ainda que os grandes líderes, como mencionei, tivessem uma perspectiva de nação latino-americana, a verdade é que os interesses locais das elites eram interesses paroquiais, das demandas prosaicas e interesses particulares. Uma importante coletânea da obra de Edelberto Torres Rivas foi publicada sob o título Centro-América, entre Revoluções e Democracia, pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO. Está disponível em acesso livre na internet no formato PDF. Com o nosso programa Pensamento Crítico, e a gente falava, né, aqui com o Nildo e com o Rampinelli sobre essa coisa da universidade necessária, né? E a gente vê que essa universidade necessária realmente está cada vez mais fora do universo, né? Vimos agora o presidente Lula anunciar uma expansão no ensino federal, no que diz respeito aos institutos federais de ensino, mas ao mesmo tempo não tem uma preocupação com a universidade, o que é mais ou menos seguir aí à risca o receituário do Banco Mundial, né? Então isso também é bastante preocupante. E o que a gente vê na universidade, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Rampinelli, é que o que a gente percebe também é que a universidade continua não se encarnando na vida, né? Ou seja, a universidade atua como se não tivesse relação com o cotidiano das pessoas, com a vida nacional. É isso mesmo? É uma universidade desencarnada? Bom, o academicismo é algo que vem de longe na universidade. Maurício Trachtenberg definiu muito bem como a delinquência acadêmica. O academicismo das universidades brasileiras ele está embasado, primeiro, na valorização da meritocracia, depois, na força do colonialismo cultural, também nos modismos acadêmicos e no aprofundamento do capitalismo dependente. Desta forma, as nossas universidades elas não conseguem teorizar para superar o subdesenvolvimento, elas não se livram da ideologia eurocêntrica estadunidense, elas não formam estadistas para a nação
como pede Darcy Ribeiro na Universidade Necessária. Elas não têm uma cultura de avaliação da pesquisa que priorize o interesse nacional e defenda a soberania popular. Agora, uma grande crítica ao academicismo, no início do século, quem fez foi o grande intelectual e escritor Lima Barreto. No livro Os Brusundangas, Devastador. que é uma análise de um país imaginário que na realidade é o Brasil. Como diz Ernesto Sábato, toda ficção é real. E o que o Lima Barreto vai falar sobre o academicismo em Brusundangas, que é um país imaginário que vai espelhar a Primeira República de 1889 a 1930, cuja característica principal deste academicismo é a mediocridade. Ele vai dizer que sábio lá é aquele que mais cita autores estrangeiros. E quanto mais conhece os de fora, mais sábio é. O sábio é aquele que vai à Europa fazer um curso, por exemplo, e quando volta, não traz livros. Traz bengalas, casacos, Boinas, chapéus. E quando chega no Brasil, é homenageado pelo Congresso Nacional, porque esteve na Europa fazendo um grande curso. Ele vai fazer uma crítica, por exemplo, ao teatro importado da Europa e não levando em consideração os nossos povos originários, a nossa própria história. E ele vai caracterizar a nobreza da República em dois grandes ramos, o doutoral e aquele de palpite. E aí ele faz uma crítica devastadora ao doutor, que ele chama de doutomania. É aquele, principalmente o médico, o advogado, o engenheiro, que passa na rua e todos dizem, lá vai o doutor, que não serve para nada, para a população. Aliás, vai dizer o Lima Barreto, o título serve para ele ter um emprego na República e bom. E, claro, ter um bom casamento. Esta é a função do doutor. Então, o Lima Barreto vai dizer, esses doutores formados nas nossas universidades são perniciosos para a sociedade, porque eles não contribuem absolutamente com nada, levam vantagem, olham os outros com desprezo e criam uma casta que vive do Estado. Por isso, a universidade que forma esta doutomania é uma universidade medíocre, que não está voltada para os grandes interesses da sua população, que a mantém com o dinheiro público. Pois é, agora imagina o que o Lima Barreto não diria dessa universidade de hoje, de todo esse caça ao diploma, né? Não só ao diploma de mestrado, diploma de doutorado, e todo mundo caçando esse diploma, mas ao mesmo tempo sem uma grande preocupação com as grandes questões nacionais. Certamente o Lima Barreto teria uma crítica também devastadora. Nildo, e falando um pouco sobre essa expansão, né? A gente já viu aí falando dos institutos federais e tal, e agora esse PAC das universidades, né, que vem aí, mas que a gente vê que é uma preocupação em levantar prédios, mas não é uma preocupação em ter um corpo técnico que seja adequado, né? A gente vê o quanto de funcionários, trabalhadores que faltam nas universidades, né? Só aqui na nossa Universidade Federal nós tivemos uma perda de 300 trabalhadores, né, que ou saem por causa que não querem mais conviver com os baixos salários, ou se aposentam, e aí a gente perde esses postos de trabalho e esses trabalhadores, né? Então, como é que tu vê isso aí? Aumentar o prédio, mas não ter a estrutura? Quando eu entrei na universidade, em 1978, eu me deparei com alunos que eram oriundos das escolas técnicas, que são a origem dos institutos federais. E eu sempre olhava aquilo com uma ponta de inveja. Em que sentido? É que os alunos que vinham do ensino técnico, eles já eram profissionais. Eles tinham uma formação científica tão sólida quanto quem fez os caminhos tradicionais para entrar nessa coisa horrorosa que é o vestibular. Mas eles tinham uma consistência, eles tinham um apego à realidade
que era invejável. Bom, as antigas escolas técnicas desapareceram, no seu útero nasceram os institutos federais. E tem uma expansão notável. Qual é a característica dessa expansão? Emendas parlamentares, meu caro. O deputadinho decide onde vai. Então não tem um plano do MEC. Mas tem uma correspondência com a Divisão Internacional do Trabalho. Posto que não disputamos a fronteira científica e tecnológica, posto que estamos vivendo uma fase inexorável do capitalismo dependente rentístico, em que o capital industrial não é mais a base, tanto nós nas universidades como os institutos federais têm um horizonte intelectual e um desafio cultural e político absolutamente limitado. Então é nós por nós mesmos. Essa é a base para o academicismo. Essa é a base para o doutorismo. Não obstante, o Rampinelli desancou aqui com razão os professores, eu quero dizer, não fique magoadinho. Tem muito talento na universidade brasileira, professores, técnicos, estudantes. O corpo dos tais nas universidades, ele é cada vez mais feito por mestres e doutores, embora técnicos. E gente que com muito talento entre os professores, muito talento entre os alunos. Só que nessa universidade cativa, que é a universidade implantada aqui pelo FHC com Paulo Renato, que tive vida longa com esse liberalzinho de quinta, que é o Fernando Haddad, e com Renato Janine Ribeiro, esses uspianos, que confinam a universidade num exercício acadêmico que mereceu o repúdio de Lima Barreto, que era a cultura francesa, dominante no Brasil no início do século passado. Então os brusundangas desanca com o doutor, mas eu quero fazer aqui, dar um enfoque da antropologia, que não é antropologia vadia, é de Roberto da Mata, é a antropologia de Darcy Ribeiro. O professor tem uma grande ilegalidade no Brasil. O professor é amado pelo povo. Observe o contraste. O professor é amado pelo povo. As pessoas têm respeito pelo professor. E, criticamente, desprezo pelo doutor. Eu acho isso uma conquista da cultura brasileira extraordinária, que é uma crítica ao professor catedrático, aquele prévio à Universidade de Reforma de Córdoba de 18. Percebe? Então, enquanto nós... Claro, parte dessa apologia ao professor vem do bordão liberal que só a educação salva um país. Nenhuma educação salva um país. Mas, como o Rampinelli já alertou aqui, a China e Cuba têm presença científica, cada qual do seu tamanho, porque fizeram revoluções sociais. Só as revoluções sociais salvam a educação. E a educação depois pode fazer o serviço, se estiver comprometida com o projeto das maiorias, e para mim a Revolução Brasileira e o socialismo. Então esse professor tem uma grande legitimidade. O doutor não. O doutor tem um problema grave, esse maldito celular. Então, o doutor tem um problema grave. Qual é o problema do doutor? É que ele está no Brusundanga. Ele está esperando as news from United States. Qual é o último grito cultural da Europa, dos Estados Unidos? O que está sendo discutido na Alemanha, na França, na Inglaterra e, sobretudo, nos Estados Unidos? Ali, então, aquilo chega como uma verdade científica, estabelecendo uma carreira sólida, que quando o guru dele cai lá nos Estados Unidos, ele desaparece aqui. Mas já uma nova estrela já surge. E o pessoal vai indo atrás, uma atrás da outra. E assim se reproduz. Não, essa crítica ao colonialismo bocó que está aí nas estruturas estatais e na universidade. Então, a expansão atual, Elaine, ela é uma expansão demagógica, sem função construtiva no país. E sem estrutura. E sem estrutura, e que contempla esse toma lá da cá, naquele covil de ladrão que é o Congresso Nacional, nenhuma função adicional. Pois é, isso a greve nos mostrou, né, que realmente os trabalhadores estão bastante sobrecarregados, né, com esse trabalho, que tu cria campos aqui, campos ali, campos acolá, mas tu não dá as condições de trabalho, tu não tem um número de trabalhadores que seja capaz de dar conta do tanto de trabalho, né, e agora mesmo, durante a greve, a gente viu o presidente criar aqui em Santa Catarina mais um curso num dos campi do interior, enquanto que os trabalhadores ficam, opa, mais um curso, mas e cadê a estrutura, né, para trabalhar? Então é realmente muito difícil conviver com esta universidade nessas condições. A gente encerra esse bloco, já voltamos.
nosso programa Pensamento Crítico, uma produção da Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente estava falando aqui de China, de Cuba, e é sempre bom lembrar, né, que Cuba, que é um país minúsculo, pequeno, que está bloqueado há 60 anos, ou seja, totalmente cerceado, né, na sua possibilidade de crescer, mas foi o único país da América Latina a produzir 5 vacinas. Eu disse 5 vacinas durante a pandemia, né? E por quê? Porque lá eles têm eles priorizam, né, a ciência, o conhecimento, aquela ciência que diz respeito à vida do seu povo é priorizada. Muito diferente, né, do que a gente vê aqui no Brasil, em que as universidades precisam estar sempre com o pires na mão, né, pedindo um dinheirinho a mais, enquanto que o orçamento das universidades segue baixando, né? E além de tudo, ainda tivemos uma reforma no ensino médio que rebaixa também, né, a qualidade da educação. Então esse aluno que chega lá na universidade, não é, Rampinelli, já chega nessa situação de um ensino rebaixado e pega uma universidade que também tem toda essa problemática estrutural ainda para dar conta. Falta priorizar, né? Apenas complementando o bloco anterior em que Lima Barreto fala do academicismo nas universidades e da doutomania, eu quero ler como ele define o doutor no livro Os Brusundangas. Olha lá. É um sujeito medíocre intelectualmente que possui um diploma e para exercer uma determinada profissão liberal, para isso, mas que em geral não a exerce exercendo outras díspares. Entretanto, usa do título para espantar o povo e mantê-lo à distância ou cavar posições. Esse respeito supersticioso do povo pelo doutor degenerou o ensino, de forma que um sujeito que quer subir na vida, que tem ambições legítimas ou equívocas, a primeira coisa que faz é arranjar ser doutor, custe o que custar, haja o que houver. 1917, Os Brusundangas. Elaine, sem dúvida nenhuma, a gente não sai do subdesenvolvimento investindo na educação. Não é esse o caminho. O caminho para sair do subdesenvolvimento é a ruptura, é a revolução, é posição política. É por aí. Mas, ao mesmo tempo, o investimento na educação é fundamental para que depois a gente caminhe com as próprias pernas. Quando eu lembro das reformas de base de João Goulart e vou para a reforma educacional, hoje nós ficamos envergonhados. Porque João Goulart, um capitalista, mas que era um nacionalista, queria uma reforma educacional voltada para o interesse nacional, para resolver os grandes problemas do país. E ele defendia a tese, que ainda hoje nós não superamos, de que não houvesse vestibular nas universidades, que é algo da Idade Média. Todo aquele, dizia Álvaro Vieira Pinto, que começa o ensino básico, se ele quiser, ele vai à universidade sem vestibular, no início dos anos 60. E o João Goulart, logo em seguida, na reforma educacional, queria a universidade popular. A UFSC não teria 40 mil alunos, teria 200. Não teria 4 mil professores, teria 20. Não teria 3 mil técnicos, teria 25 mil técnicos. Universidade grande, popular e de qualidade, voltada para o interesse nacional. Isto pensava João Goulart em 1964, na sua reforma de base. Inclusive, aonde nós teríamos na universidade uma cultura nacional, e não europeizada ou agringalhada. E seria uma universidade com foco no nacional, capitalista. Ele era um capitalista, mas veja como hoje nós estamos atrasados nesse ponto. Então, sem dúvida nenhuma, o investimento na universidade é fundamental. Agora, veja, como você falou, o que fez Cuba. Enquanto nós aqui tivemos 700 mil mortos, quantos mortos tiveram Cuba? Resolveram o problema pela sua ciência e pelo seu conhecimento.
Então, e aqui no Brasil a gente também percebe, né, que há uma privatização acelerando, né, nos serviços públicos em geral, né, e também na educação e na universidade. Só para dar um exemplo, a questão do nosso hospital universitário, que não é só nosso, em todo o Brasil os hospitais universitários, eles praticamente já perderam já perderam a ideia de ser universitário, né? Porque os médicos que lá trabalham já não são mais médicos das universidades, são contratados pela EBSER, que é essa empresa privada, e inclusive treinados, os alunos, os estudantes que estão lá fazendo sua residência, eles são treinados por preceptores da EBSER. Portanto, toda aquela aura de um hospital que compactua com o conhecimento, né, da universidade, dos professores e tal, isso tudo está acabado, né? Um hospital privado que só usa a grife de HU, né? Essa privatização, Nildo, que caminha passos largos, ela seria só aparência ou o que mais está por trás disso? A privatização é um problema, mas é um problema secundário, eu diria. É o problema que mais aparece, porque a concepção liberal de política que nos ocupa, ela faz uma oposição entre Estado e mercado, e que isso nunca existiu. Nunca existiu. Isso é uma armadilha do pensamento ultraliberal que a esquerda liberal adotou. Então, supostamente os liberais de direita são a favor do mercado e os liberais de esquerda são a favor da regulação estatal. Mas os dois estão equivocados na leitura histórica. Então, na universidade, a privatização aparece como uma solução do subfinanciamento crônico que todos os governos praticam em relação à universidade. Todos. Esse é o primeiro ponto. Então, é a parte como aparece o problema. E nós temos que tratar, repudiar, e temos feito lutas, etc, etc. Mas nós temos que tocar no centro do problema. O projeto que está em curso desde 2002 com o Haddad, o liberalzinho do INSPER e da USP, é um projeto que se chama de Universidade Inclusiva, que seguiu com o Renato Janino Ribeiro. Esse projeto caducou. Por que caducou? Porque há na atualidade, pós-pandemia, isso ficou claro, mas não tem a ver com a pandemia, isso tem a ver com a mudança no desenvolvimento capitalista aqui, porque não é o que está acontecendo com as universidades chinesas, nem nos Estados Unidos, e nem na Europa. Aqui aconteceu uma inutilidade da universidade. Milhares e milhares de vagas sobram. Aqui na Federal de Santa Catarina, 6 mil. De maneira que, em grande parte, Rampinelli, o vestibular já caducou. Aí o pessoal da direita dizia, vestibular, porque ali está a meritocracia, os melhores passam. E o pessoal da esquerda liberal disse sistema de cotas, que é a migalha. A migalha. Nós nunca tivemos aqui a experiência da Argentina, do acesso universal, do México, em parte do Uruguai e de Cuba. Nunca tivemos. De maneira que eu estou aqui pregando há anos essa ideia do vestibular, as pessoas acham que eu sou de Marte. Estou fora do planeta. Eu digo, não, aqui do lado, países subdesenvolvidos como nós. Vou dar os dois exemplos, México e Argentina. Dois exemplos que eu conheço bem, mas você não precisa morar lá como eu para estudar a situação. E o acesso é universal. Nós aqui mantemos isso, mas agora a vida está derrotando o vestibular. E eu não vejo da Andif, já falei isso com o nosso reitor, o Irineu aqui, tem que liquidar com o vestibular. Tem que cair em todas as carreiras, inclusive medicina, o odonto, direito, os doutores de Brusundangas, está tudo caindo. E em outros cursos, efetivamente, a inutilidade completa, não completa o número, a relação candidato-vaga é negativa. Mas são milhares, e no Brasil inteiro. Nesse contexto, é claro que esse sujeito, que é o ministro da Educação, um sujeito a serviço da Fundação Lehman, amando do Lula, porque ninguém está lá amando da Virgem Maria, o que acontece? Ele está aqui e avança na privatização. No caso das universidades, de um subfinanciamento crônico. O Lula deu um orçamento de 2024 para nós inferior ao do proto-fascista de 2023. Inferior. Depois deu 2 migalhas para subir um pouquinho e rendeu uma manchete de jornal. Só isso. Para acabar com a greve, na verdade. E aí um pouco para acabar com a greve também, mas é uma migalha. Então nós ficamos com um orçamento ligeiramente superior a daquele horror do terraplanismo, da anticiência que era o Bolsonaro. O Lula pratica a mesma coisa, a mesmíssima coisa do ponto de vista do financiamento. Só que agora com uma coisa mais grave que eu quero chamar a atenção de vocês. A Andifes não fala, o Andes não fala, a Fazubra não fala, o Proifes nem vou falar, porque é a pelegada total, mas estou falando aqui, Nildo Orix, o Ielo, nós todos estamos falando.
tem um abandono da universidade. A relação candidato-vaga em dezenas e dezenas de cursos em todo o Brasil é negativa. O que nós vamos fazer com isso, se não está diante de nós a realidade colocando? E o talento brasileiro, que é imenso, de técnicos, professores e alunos, e da grande maioria da população que não passa pela universidade, se desperdiçando no subemprego, na subexploração, no vício, na droga, no desespero. Abandonado, milhões. Não se faz com caridade e com política pública. Isso aí já naufragou. Precisa agora pensar na radicalidade de uma solução. Então, e é pena, né, que a gente tenha que ver, por exemplo, um país colocar praticamente a metade do seu orçamento, trilhões de reais, para pagamento de dívida, né? Dívidas que no mais das vezes são ilegais, imorais e que engordam apenas o bolso de alguns. E não se faz uma auditoria da dívida pública nesse país. E a gente já viu experiências como o Equador e a Grécia, que fizeram auditoria e que conseguiram diminuir tremendamente a sua dívida só no campo da legalidade, daquele contrato ilegal. E aqui no Brasil não chegamos a isso. Mas enfim, a gente já volta para o último bloco. Alcira Susana Argumedo nasceu na cidade de Rosário, na província de Santa Fé, Argentina. Bem jovem, já se destacava no campo dos esportes como nadadora, mas não foi aí que ela brilhou. Fez sociologia na Universidade de Buenos Aires, onde se vinculou à resistência peronista. Trabalhou com Pino Solanas na divulgação do clássico Hora de los Hornos e foi secretária de Cultura na província de Buenos Aires. Com o golpe militar na Argentina em 1976, mudou-se para o México, onde dividiu com Garcia Marques e Juan Somavia o debate na Unesco sobre uma nova ordem na informação e na comunicação. Mais tarde voltou para a Argentina, onde atuou como professora na Faculdade de Ciências Sociais na Universidade de Buenos Aires e colaborava a miúde com o jornal Página 12. De novo, com Pino Solanas, voltou a atuar na política na chamada Frente Grande, que se opunha a Carlos Menem, bem como colaborou com ele nos documentários Memória del Saqueo e La Dignidad de los Nadies. Foi eleita deputada em 2007 pelo movimento Projeto Sul e teve 2 mandatos até 2013. Durante o governo de Macri, se manteve firme na oposição, sempre junto com Solanas. Morreu em 2021, pouco antes de cumprir seus 81 anos. Apesar de toda a sua militância calerreira junto aos movimentos sociais e políticos, a Alcira também teve uma importante obra teórica, sempre debatendo a questão do nacionalismo popular. Seu livro mais importante é um clássico, chamado Los Silêncios e las Voces em América Latina, no qual ela faz um paralelo entre o pensamento filosófico europeu e os pensares produzidos aqui na nossa América, sempre destacando a importância do nacionalismo popular. Este é um trabalho seminal. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E eu queria deixar para vocês, né, a dica de leitura aí, que é justamente a coleção que foi feita aqui pelo Instituto do Pensamento Acadêmico, né, da Universidade, o Pensamento Acadêmico, que vocês vão ver aqui, ó, arrastando aqui do lado, as capinhas. São 3 volumes, né, que já foram produzidos com a organização do Nildo e do Rampinelli, com vários artigos, falando sobre vários aspectos da universidade. É muito importante conhecer a universidade, até para a gente poder entender a universidade necessária, né? Então pode buscar na biblioteca, pode buscar no site da Insular, que é a nossa editora aí, parceira, e convocar vocês a não ficarem só no celular, né? Porque a gente vê hoje que o pessoal fica muito cativo, né? Dos TikTokers ou YouTubers, etc., e não se debruça sobre a leitura, né? Então é preciso a gente escapar um pouquinho dessa armadilha, né? E Rampinelli, então nesse último bloco queria que tu colocasse um pouco sobre isso, assim, essa universidade necessária, né, tão propalada
pelo Darcy Ribeiro, ela ainda é possível? Ela pode existir nos dias de hoje? A Universidade Necessária do Darcy Ribeiro é a grande universidade que ele pensou, imaginou e tentou pôr em prática. Lá na UNB, né? Infelizmente, os nossos reitores das universidades federais do Brasil seguramente pouco conhecem dela, ou se conhecem, não a põem em prática. Quais seriam as principais características da Universidade Necessária? A primeira delas, uma universidade originária. Isso quer dizer que nós temos que levar em consideração a civilização dos povos originários que nós tivemos aqui nas Américas. Dou um exemplo claro. O curso de filosofia da UFSC não estuda os filósofos latino-americanos e antes da chegada dos europeus. Netzalcóatl, Tlacalael e tantos outros. Miguel León Portilla, o grande historiador mexicano, tem a sua tese de doutorado, a filosofia náhuatl, em suas origens. 1956, traduzida para 20 idiomas, onde ele mostra como os mexicas eram filósofos. O Henrique Dussel, quando foi reitor da Universidade da Cidade do México, no curso de filosofia colocou como estudo inicial os filósofos astecas, depois os chineses, os egípcios, depois os europeus. Então, não há esse cuidado. No curso de História não se estuda, por exemplo, Felipe Guamán Poma de Ayala, que eu dava para os meus alunos, que foi o grande filósofo, historiador peruano, que escreveu a famosa Carta ao Rei, de 1.400 páginas, em que denuncia a invasão europeia. O grande historiador, o primeiro. A nossa universidade, segundo o Darcy Ribeiro, teria que ser nacionalista. Para quê? Para romper o capitalismo dependente latino-americano. Nós temos um sistema de produção mundial do conhecimento comandado pelos Estados Unidos, sendo que a universidade brasileira e latino-americana é servil a este projeto. Romper esta dependência. Nós temos que ter, portanto, um desenvolvimento autônomo e independente, produzir ciência básica e gerar tecnologia, preparar estudantes não apenas para o mercado, mas para influir nele, dizia o Darcy Ribeiro. Não permitir a fuga de cérebros. Vão todos para os países centrais. A outra característica da universidade necessária, uma universidade descolonizadora. Ontem o colonialismo, hoje a colonialidade. Cada vez mais começamos um trabalho de mestrado e de doutorado citando autores europeus e estadunidenses. E quando temos um grande autor como Mariátegui, temos a ousadia de dizer que é o Gramsci latino-americano. É uma vergonha. Estudantes de filosofia estudam Kant, não sabem o alemão e vão fazer, então, uma bolsa sanduíche na Espanha. Estudem Kant em português e não em espanhol. A outra característica da universidade é que ela deve ser revolucionária, dizia o Darcy Ribeiro. Preparar profissionais para romper a nossa dependência. Veja, isto é universidade. Isto sim significa uma nova realidade para o Brasil e a América Latina. Pois é, né, Nildo? O que a gente vê é que essa universidade, né, é necessária, que tanto a gente luta, porque a gente luta pela universidade pública, mas não essa que está aí, né? A gente quer essa que o Rampinelli explicou muito bem para nós aí, que surgiu aí na cabeça do Darcy a partir de toda a sua vivência, né? Mas o que a gente percebe é que essa universidade necessária, ela não encontra morada na vida cotidiana da universidade, na cabeça dos reitores, das lideranças sindicais dentro das universidades. Ela não vive, né? E ela precisaria viver, né? A pergunta que eu te faço é isso: essa universidade
necessária, ela pode vir dentro do sistema que nós temos hoje, ou é preciso antes uma ruptura? Não, ela é parte da ruptura. Se nós, essa universidade, o projeto da Universidade Necessária, cuja expressão material foi a criação da UNB, com normas distintas, particulares, etc., ela trouxe para o Brasil as melhores cabeças pensantes do mundo na época. Então aqui não vai nenhuma xenofobia, viu? Críticos de borda, nem comecem. Aqui todo mundo gosta de um Hegel, todo mundo gosta de um Marx, todo mundo gosta de um Freud. Só que nós gostamos de um Cruz Costa, de um Álvaro Vieira Pinto, de um Darcy Ribeiro, e assim sucessivamente. A crítica no Brasil começou com o Silvio Romero, meu filho. A crítica, essa que eu gosto, começou com o Silvio Romero. Então o sujeito se especializa no pensamento de Habermas. Tem lá seu encanto. O Henrique Dussel, eu discuti com ele isso, ele diz assim, não, mas o Habermas vai ficar porque ele é um construtor de categorias, ele é um artesão, ele dizia. É um artesão. Isso tem um certo interesse. Mas o 25º colóquio de Habermas, e nenhum de Cruz Costa, nenhum de Álvaro Vieira Pinto, nenhum dos nossos grandes pensadores, condenados aos sebos, sem novas edições, sem frequentar a indústria cultural. Então toda essa cultura, vídeo, que está no celular, no YouTube, podcast, etc., ao contrário de ser uma crítica ao chamado saber universitário, é uma mera reprodução do saber universitário, é uma sucursal eletrônica do saber universitário ou do mundo acadêmico. Basta ver aí nos YouTubers mais importantes, aqueles que alcançam 500, 600 mil visualizações, eu acompanho alguns só para constatar o fenômeno. O que a gente vê lá? Eles citam, os autores citados são aqueles consumidos dentro da universidade, embora eles apareçam como crítico do academicismo. Então, eles estão comendo no mesmo prato, é a mesma coisa, é a mesma marmita, uma marmita requentada, horrorosa, que não tem uma investigação sobre a tradição do pensamento crítico brasileiro e latino-americano. Então aqui, só para dar um exemplo, numa teologia da libertação, prospera Leonardo Boff e Frei Beto, e um Henrique Dussel, portador de uma tremenda obra, uma obra gigantesca, baseada no pensamento crítico e Marx, simplesmente não tem quase traduções. Nem se estuda na universidade. Nem na universidade, nem fora da universidade, com os supostos críticos da universidade. E só para dar um exemplo, dentro da disputa religiosa dos católicos, eu poderia avançar em outros terrenos. Então, nós temos que ver que o acesso a esse pensamento crítico está disponível. O sistema de pós-graduação é um bloqueio, sobretudo nas ciências humanas e sociais, um bloqueio objetivo para o conhecimento disso. Quem vai estudar Manuel Quirino? Quem vai estudar Nina Rodrigues? Quem vai estudar Arthur Ramos? Quem vai estudar essa longa tradição? Uma coisa é citar de orelha, outra coisa é o estudo sistemático para pensar a linha de continuidade. Então todos os estudos culturais, tudo isso que tem hoje aí, esses modismos acadêmicos, do identitarismo e todas as suas manifestações do pós-modernismo, etc., é uma ruptura objetiva com a tradição crítica do pensamento brasileiro e latino-americano. Isso é operado dentro das universidades e transpira, inclusive para os supostos críticos das universidades. É muito grave. Como os partidos não produzem teoria, os sindicatos estão numa indigência sindical intelectual gigantesca. E o intelectual crítico fora da universidade quase não aparece, o desarme político e ideológico é completo. E o retorno ao projeto da Universidade Necessária é mais importante hoje do que foi na época das reformas, a despeito de lá estar articulado com o movimento de massas. E com o presidente da República, porque esse país é presidencialista, que convocava esse debate. Veja o Lula. Qual é a ideia de 14 anos de governo petista, mais esse novo mandato, para presidir um projeto educacional? Ou foi aquela loucura da Dilma, da Ciência Sem Fronteira, que só existe nesse país, a ciência tem fronteira, royalties nacional, etc., é um absurdo. Era a universidade, inclusive, que caducou, caiu por seu próprio peso, e o presidente da República não verbaliza nada. De Bolsonaro nem vou esperar, de Michel Temer tampouco, de Lula tampouco, de Dilma tampouco. Esse pessoal não tem uma concepção de universidade, é uma ruptura com isso. Então o projeto da Universidade Necessária é absolutamente indispensável hoje, com mais força do que foi ontem.
Então tá, vamos terminando aí o nosso programa Pensamento Crítico e eu convido vocês a fazerem a leitura do texto do Darcy, né? Porque é muito importante isso, ao invés de ficar ouvindo do que um falou, do que o outro falou, do que o outro pensou, do que o outro conseguiu trazer da sua leitura, faça a tua própria leitura. Pegue o texto original, leia, né? É coisa pouca, né? Não precisa se debruçar por dias e dias. Pegue o livro, leia, conheça e conheça um pouco mais do pensamento crítico brasileiro e latino-americano. E convido vocês também a procurarem aqui no nosso canal do YouTube a lista dos pensadores da Pátria Grande, onde a gente oferece uma série de pensadores de vários lugares dessa nossa grande América Latina, para que vocês também conheçam e saiam, né, desse colonialismo mental, né, que a universidade traz para nós. Queria lembrar que é muito bom, né? Estou encerrando aqui esse programa, mas lembrando, muito bom estar retomando o pensamento crítico justamente na semana em que nós completamos aí 20 anos de existência. Nós do IELA, que nascemos em 9 de julho de 2004, né? Nascemos com um pequeno projeto, um observatório que foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje é o Instituto Latino-Americano. Então são 2 décadas, né, trazendo esses autores, trazendo essa discussão, trazendo esses temas para que vocês possam pensar sobre a América Latina, conhecer mais a nossa pátria grande, tá bom? Vamos ler, vamos estudar e vamos esperar aí o próximo Pensamento Crítico. Um grande abraço para vocês, tchau!